pessoal. Boa noite a todos. Obrigado pelo prestígio da presença. Obrigado pela confiança de estarmos juntos de novo. Eu quero aqui agradecer a presença do Vilmar, da Lília, do Vanderlei, onde ele estiver. Muito obrigado. Do Claudinho, nosso staff. Desejar uma boa noite de estudo para todos nós. Que a paz do Senhor possa estar nos protegendo, nos inspirando e guiando os trabalhos de hoje. Boa noite. Boa noite para a Bárbara, né? Que hoje está numa missão muito bonita. Ao Vanderlei, que eu quero puxar a orelha dele de novo. Mas onde estiver, está em paz, mas que a consciência é pesada. Não está aqui junto com a gente. E eu convido a todos para participar conosco, principalmente pelo nosso WhatsApp, que é o 649603-1234. E que hoje nós possamos abrir os nossos corações para aprender um pouquinho mais. Boa noite, Claudinho. Boa noite, Tia Lília. Boa noite, Júnior. Boa noite. Boa noite, Bárbara, que está em Brasília. Boa noite, Vanderlei, que está na Caiapônia. Ah, ele está em Caiapônia? Justamente. Boa noite aos nossos ouvintes das redes sociais. Que possam todos estar conosco aqui hoje, nos auxiliando para que nós possamos estudar junto e aprender junto. Então, neste momento, vamos elevar os nossos pensamentos até o Pai, pedir a Ele a proteção necessária para que nós possamos, neste momento, ter a capacidade de assimilar, através do Livro dos Espíritos, as perguntas que aqui serão colocadas. Que as nossas respostas possam ser claras para os nossos ouvintes, para que eles possam aprender junto conosco. Que cada lar que aqui compartilha conosco possa receber uma nova emanação energética, dando a cada um que ali vive e convive a condições para estar sempre dando aos seus a oportunidade do aprendizado. E assim, Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, juntamente com essa equipe maravilhosa, estar levando aos nossos irmãos do Brasil, do mundo inteiro, da nossa cidade, o conhecimento do Evangelho de Jesus. E assim, Pai, agradecido mais uma vez por essa oportunidade, nós damos por iniciado o nosso estudo e que todos ficam com a paz do Divino Mestre em seus corações. E que assim seja. Que assim seja. Bom, então nós estamos ainda na parte 2ª, no capítulo 6, da vida espírita, na questão 282, é? É. Isto. Na questão 282. Eu vou ler ela e vou ler a resposta para a gente poder comentar. É porque nós temos perguntas ainda dela, né? Nós estamos retornando a 282. Ah, tá. Então nós já leu ela, mas vamos lá de novo. Vamos. Como se comunicam entre si os espíritos? Eles, dizem os espíritos para Kardec, se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos, como para a voz, o ar é o do som. É uma espécie de telégrafo universal, que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Quer comentar, Lívia? Todos os mundos. Né? Eu tenho uma pergunta em cima dessa questão que nós estamos. Por que eu, encarnada, isso não sou eu que estou fazendo a pergunta, é uma amiguinha minha que ela pede para nunca dizer o nome. Por que eu, encarnada, não posso comunicar com quem eu tanto quero? Aí eu falei para ela que nós íamos dar essa resposta aqui. Pode,
pode comunicar. A gente não tem um hábito da telepatia, né, Ju, na prática. Mas oração é o melhor meio de comunicação que nós temos com qualquer ser encarnado, desencarnado, em qualquer planeta, em qualquer instância ou situação. Agora, o que nós podemos fazer? Orar para quem nós queremos comunicar e pedir a permissão de encontros, né? Quando a gente está dormindo, que o nosso espírito está livre e possa encontrar, conversar. A gente pode até não lembrar, mas que a gente pode ter esse tipo de comunicação, pode sim. Que ela se sente muito desamparada, porque ela tem vontade e não consegue. Ela pode comunicar, ela já deve ter comunicado e inclusive deve estar comunicando. Só que a pessoa precisa entender o que obscurece um espírito encarnado e o que fortalece, o que prevalece num espírito desencarnado. Essa barreira é muito grande. Então, uma vez que ela dedicar, orar, tentar evoluir, e mesmo sem ter evolução nenhuma, através de uma sinceridade do coração, e a palavra é o que menos precisa para isso, que eles acabaram de falar aqui no fluido cósmico universal, que isso é o mais importante que tem, é uma barreira de comunicação que não precisa ser idiomática, nem geográfica, nem sequer mundial. Ela é universal, enquanto compreendemos o universo quanto infinito. Então, seja lá onde esse espírito que faz ela sentir carente estiver, desde que ela tenha uma posição de oração sincera, eles comunicam veementemente. Agora, ela não traz isso para o consciente dela. Nós não temos, porque o nosso processador ainda é um cérebro humano. E o alvo que ela quer fazer essa comunicação é um espírito, do jeito que ela pergunta, possivelmente deve ser desencarnado, ou perdeu, ou ela é devota de alguém que ela tenta comunicar. Então, isso vai e volta dentro de uma possibilidade que é possível a pobreza do nosso cérebro trazer para dentro da comunicabilidade dela. Ela quase não tem como sentir. O André Luiz assevera no livro dele que 3 minutos que a gente ficasse no plano espiritual seria suficiente já para perturbar o HDzinho nosso, que é o cérebro que ora nos serve de instrumento de interpretação das sensações e percepções do espírito. Então ela comunica, eu comunico. Grande parte de nós, quando estamos dormindo, ficamos inteiramente ligados com esse plano, só que o nosso cérebro, o órgão processador que nos diferencia dos elementos desencarnados, não sustenta essa comunicação na parte da consciência nossa. Ele fica no inconsciente, ele fica gravado no próprio espírito e nós não temos processador para isso. Mas comunica sim. Todos nós comunicamos. O espírito que ela quer comunicar está encarnado. Ela pensa que está, porque foi um filho que eles foram separados e ela quer muito essa comunicação. Eu falei, eu tenho essa comunicação. Faça com o seu total amor que você tem, sim. Isso. Ele recebe de qualquer forma. Isso, recebe. É claro que a pessoa que está fora do alcance da nossa voz só tem como atingir-la pelo pensamento ou pela oração, mesmo ela estando encarnada ou desencarnada. Mas é tranquilo, e como ela não tem esse espaço físico para confraternizar com ele, eles podem estar encontrando em espírito, é normal, nós encontramos o tempo todo. Só que aí, o que acontece lá, o nosso cérebro não consegue processar e dar para nós essa lucidez. Mas eu tenho certeza, assim, essas pessoas que fazem esse tipo de pergunta, tem dia que eles amanhecem com o coração, assim, que eles sabem que eles viram, que eles presenciou, as sensações dela, tem dias que são diferentes, que tem uma ligação, que sabe que está tudo bem, que tem percepção. O espírito, mais ou menos, numa proporção pequenininha, consegue transferir um pouco dessas consolações para o nosso cérebro. Então, todos nós sabemos, profundamente, assim, por isso que mãe fala assim, às vezes mãe de filho sequestrado, mas não, eu sei que meu filho está vivo.
Não, eu sei que eu perdi meu filho. Elas têm mais ou menos uma ligação muito forte dessas comunicações, intuições, que a parte espiritual que cuida de nós não deixa de nos avisar e de nos deixar alertados. Vê sim. Quer mais perguntinha? Uai, se tiver aí, embora, né? Da 282. Como é realizado a influência dos espíritos inferior com os encarnados? Ou seja, como se dá a comunicação deles para conosco? É mais fácil do que é com encarnado para encarnado. Quando eu converso com qualquer pessoa encarnado para encarnado, a gente tem máscaras que aquela pessoa consegue dissimular e você nem saber se ela está sendo verdadeira ou não. O espírito desencarnado, ele tem uma facilidade muito grande de ler a gente. Se ele for inferior, ele lê os nossos defeitos. Se ele for superior, ele tem total acesso ao nosso defeito e à nossa qualidade. Ele tem uma leitura de nós 1000%. A única diferença que tem é que o espírito inferior, a hora que a gente está esbravejando, intolerante, falando mal, praticando qualquer ato ilícito que você puder pensar, drogadição, sexo, roubo, politicagem, o que você quiser. Eles não se dão, eles não é trabalhador não, se eles fossem trabalhadores era do bem. Você tem um negócio íntimo que chama desejo central. E esse desejo central seu fica vibrando o tempo inteiro. Vamos supor que eu sou casado e estou de paixãozinha com a coleguinha minha de serviço e a minha esposa, a Deila, não sabe disso. Está certinho no livro do André Luiz, Chamação e Reação. Aí naquela noite aquele cara marcou um encontro com aquela garota. E ele chega na casa dele e fala assim: meu bem, hoje eu vou numa reunião da minha empresa. E na mente dele imediatamente vem a fotografia daquela mulher. Isso é os espíritos olhando como que ele fala para a mulher dele e como que aquilo é visto do plano espiritual. Ele fala: meu bem, eu vou numa reunião de trabalho hoje. E a mulher está aqui, formatada mentalmente ao lado dele. E todos os espíritos que estão em redor estão vendo. Então, quer dizer, o que for espírito amigo dele, gostaria que ele não estivesse mentindo para a esposa dele, porque ele zela pelo aquele casamento, pelaquela casa. E o espírito que é oportunista contra isso, está lá falando para ele: oba, hoje tem, hoje a gente vai tentar destruir essa casa, hoje a gente ficou mais forte um pouquinho. E quem está dando vazão a todos esses pensamentos normalmente é o ser encarnado, o espírito desencarnado que quer fazer qualquer tipo de mal para nós. É nós que dá guarida para ele, através das nossas sensações, percepções, principalmente dos nossos desejos central, que nós achamos que é escondido, aquilo que repete para nós e que a gente esconde e que a gente, nossa, esse pensamento está me visitando demais. Por que ele está me visitando? Ah, aquela colega me chama muita atenção. Por que ela está me chamando tanta atenção? Ah, sabe, se você não vigiar, eles vão vendo, ele está achando aquela coleguinha ali interessante. Vamos dar uma incendiada nisso, nessa paixãozinha? Então, cuidado. Os nossos faixa desejinhos, vibratória, né, Júnior? É uma faixa vibratória. Nenhum espírito chega num homem honesto ou numa mulher honesta e fala assim: vamos lá mexer com aquela coleguinha lá, eu acho que dá. Isso aí interferiria no livre-arbítrio da pessoa. Nem ouve. Entendeu? Não rola. É você que abre as portas mentais e a gente, para eles, é aberto, não tem máscara. Aí eles só falam: olha, aquele danadinho tem capacidade de envolver com aquela pessoa, vamos lá intoxicar eles? Porque você está dando vazão a um sentimento que você poderia, pelo seu livre-arbítrio, também falar assim: nossa, por que eu estou pensando nisso? A minha esposa está lá em casa, eu sou um homem casado, eu sou um homem de bem, não quero isso. Espírito inferior é preguiçoso. Ele não vai teimar com as suas vibrações. Aliás, eles não precisam teimar. É você que deseja. Na maioria das vezes, gente, a gente que obsedia, que dá vazão ao espírito, ele só acelera o processo. A gente já é inclinadinho. E essa inclinação é tão interessante que às vezes nos trabalhos mediúnicos, a entidade vem e manifesta, fala: não, eu vou embora, mas eu saio, depois ele me chama. Ele me chama, ele quer que eu venha, ele quer que eu fique junto com ele. Eu pelejo para ir embora, mas ele não deixa. Exatamente. Então a gente que às vezes liga
fica sintonizado com ele. Isso. E depois se acha vítima de perseguição, Justamente. acha que Deus não está com ele, acha que ele é um mal amado de Cristo, que a espírito é danado para falar assim, a minha sina, eu devo ter um problema kármico, porque eu estou no meu 5º emprego que eu sou mandado embora, porque eu chego atrasado quase todo dia, mas ele não se toca. Que ele podia chegar um pouquinho mais cedo, acordar um pouquinho mais cedo, esforçar mais um pouquinho. Então, tudo de ruim que acontece com a gente, normalmente a gente incendeia superlativamente essa sensação, essa percepção e essas ações. Por isso que temos, né? Vigiai e orai. Exato. Então, vamos outra pergunta aqui, ó, da 282. Na espiritualidade, os espíritos inferiores têm a mesma condições de comunicabilidade do que os espíritos superior? Você quer falar um pouco? Tem a mesma? Comunicabilidade. Condição de comunicabilidade. Depende da faixa vibratória também. Se ele procurar o grupo que afiniza com ele, ele tem a mesma facilidade. Agora, o superior, vamos respeitar, né, Júnior? Eles até escondem, eles podem se passar até por invisíveis, até para tentar auxiliar. Agora, o coitadinho do inferior não consegue ficar invisível a nada, não. Mas comunica sim. Tem um livro do André Luiz que chama, acho que é Libertação. O André Luiz fica tão surpreso. Eu vou dar conta de lembrar o nome aqui agora mesmo, quer ver? Pericoscópio. Psicoscópio. Ele está numa zona umbralina tão forte que ele chega a sentir o peso dele na grama. Ele achou que ele ficou tão denso para ficar naquela zona do umbral que ele falou assim, ó, nós ficamos tão densos lá, isso é debaixo da terra, que se ele tivesse ficado denso daquele tanto sobre a terra, os humanos viam ele, entendeu? O tanto que ele estava denso. Aí, ele ficou abismado, assim, achando interessante demais, que lá eles volitavam, lá eles liam mente, lá eles chegavam recém-desencarnados, assim, aos montes, e esse psicoscópio já projetava assim, ó, vamos supor, você emanava luzes vermelhas. Luzes vermelhas eram aquelas mulheres que abortaram muito, eles já falavam, ó, todo mundo aí, fulana, beltrana, já chamava pelo nome, para a esquerda. Aí quem era relapso no casamento, homem, mulher, custoso, às vezes, com todo quanto é tipo de problema, aquela luz ficava neles, refletindo aqueles espíritos, azul. Eles falavam, aparta vocês, todo mundo está de azul para cá. Outros que tinham os 4 defeitos. Era prostituído, era promíscuo, mexia com droga, era alcoólatra, vamos supor que era roxo. Eles falavam, aparta todo mundo para cá. Aí eles já sabiam. Olha, eram espíritos trevosos. E ele já sabia, lá no livro ela aponta assim, ó, você traía seu marido, você abortou, você era alcoólatra. O que você acha que vai acontecer com você? Você vai se humilhar aqui agora porque você foi muito ruim. E eles falam palavras pesadas para a pessoa. Aí às vezes algum ouvinte está pensando assim, nossa, que lugar esquisito. Como é que essa mulher foi parar lá? Como que ela foi parar lá, Lília? Como? Ela já ia para lá todo dia. Nenhum de nós não morre e vai para um lugar que a gente fica surpreso, não. Ela assusta, é porque agora ela foi consciente. Porque na hora que ela estava encarnada, eu acabei de responder na pergunta anterior e nós respondemos. O cérebro não processava, não. O que nós lemos aqui nesse livro o tempo inteiro? Uma vez que o espírito desencarna, ele sofre um alargamento imenso das suas sensações, percepções, das suas lembranças. É o nosso momento de morrer um pouquinho todos os dias à noite, a hora que dorme. Uns dormem de dia, mas é o desligamento mesmo. Aí ela chega lá e aceita aquele julgamento. E o tanto de gente que conhece eles. Pois é. Ela aceita aquele julgamento, porque ela já foi lida. Está aqui na consciência. Aí o André Luiz fala, nossa, mas como que eles lêem igualzinho nós lê? Falou, ué, com quem que você acha que você viveu? Com quem que você acha que você estava? Você acha que eles não têm uma reportagem boa, não? Sabe, ele fica impressionado demais da conta. Ele pensa, igualzinho nós eles são. Não é igualzinho nós eles são. Nós somos o que nós somos em qualquer parte.
Então aquela pessoa só assustava demais, e as pessoas choram, que não precisa achar que a gente vai achando bom, não. O que seduz o nosso corpo e o nosso espírito para pensar e viver isso, a hora que você toma um choque desse, é difícil de sair. É o tal da consciência, né? A consciência é a hora que ela se vê totalmente assim, gente, eu sou isto. Eu estava aqui em todos os momentos. Isso. Porque por isso que a hora que essas pessoas despertam, normalmente as histórias deles são sofridas, quer seja nas reuniões mediúnicas, nos livros. Fala, nossa, eu fiquei... O André Luiz mesmo falou, nossa, mãe, eu fiquei aqui 8 anos, cara, e a senhora não estava perto de mim, não? Aí a resposta mata a gente de vergonha. Fala, André Luiz, eu tenho trabalhos, mas toda vez que eu não estava perto de você, eu mobilizei 5 outras colônias e amigos nossos te assistiam o tempo inteiro, é só para matar o cara de vergonha. Quer dizer, quando a mãe não estava, a Lília estava, o Vilmar estava, o Cláudio estava, cada um de nós deu uma colônia, mas o danado do André Luiz nunca ficou sozinho. Ele que nunca vibrou nas estações de socorro. A gente vibra nisso aqui, ó, na onde está perguntando aí, ó. Ou é onde a gente vibrou. A surpresa que você tem é da elasticidade da sua vivência com aquilo agora, totalmente incluída. Mas você vai tranquilo. Eles vão e ouvem esse julgamento e sabem que ele é real, eles não precisam mentir, porque você está lá, você está contida no processo. Aí você aceita como se fosse uma punição. Aí só quando você vai se dando conta, através das sensações, percepções, arrependimento, tédio, eu falei na hora errada, é tédio, um pouco de desespero, até você matar o homem velho, igual o André Luiz matou, e arrepender, e ver a luz que sempre teve ao seu redor, a misericórdia de Cristo, e recomeçar a jornada de novo. Mas assim tem uma receitinha legal. Depois que estamos esclarecidos da nossa verdadeira situação, a hora que nós estamos dormindo, que o nosso espírito está livre, nós precisamos aprender a preparar o nosso sono. Pedir ao nosso mentor auxílio, nos dê a mão, nos caminhe para uma evangelização, para um trabalho fraterno, para tentar livrar desse tipo de energia que nós buscamos. Aproveita e faz um pouquinho disso aí que você está falando enquanto está acordado também, né? Para já ir acostumando, que só pedir para ele ir e não fazer nada de dia que abona isso aí também. Mas do momento que a gente já pede, a gente já está um pouquinho aberto a esse tipo de ajuda. Ao estímulo. Porque agora nós temos esclarecimento do quão é grave aonde nós vamos, aonde a nossa mente nos leva, a quem a gente aproxima. Socorro. Ninguém quer. De verdade, eu não quero para mim, você não quer para você. É muito sério. E tantas vezes a gente acorda com angústia, com uma coisa esquisita. Não tivemos encontros bons. Não tivemos. E vamos agravar aqui, ó. Nós podemos agravar. Qual que é o sistema de comunicação dos espíritos? Acabou de falar aqui na resposta? O fluido? Universal. Aonde está o fluido universal? Nós estamos mergulhados nele, encharcadaço nele, né? Então, quer dizer, quando você está pensando em promiscuidade, tipo aquela cidade perversa, Vilmar, daquela perdição sexual, tipo do filme aí, quem viu Sons da Liberdade, que vibra nessas psicosferas aí, ele é atraído por todo mundo que está pensando aquilo no mundo inteiro. Então, você atrai gente de submundo, de outros países, porque não tem barreira idiomática. Não tem distância, não tem geografia, não tem geopolítica, não tem nada. Tem a comunhão de espíritos pervertidos, imbuídos num projeto que ele acha que é normal. Então, quer dizer, por isso que ele está falando aqui, ó, é o fluido cósmico, que ele ainda colocou que a palavra é material. Ela é material e é idiomática. Agora, do momento que seu espírito está livre, aí nem a palavra não é obstáculo mais. Aí você está à mercê do fluido cósmico, tanto para o bem como para o mal, viu, gente? A balança pende. Agora, uma pergunta minha. Acabei de pensar nessa pergunta. A criança tem tanta perturbação espiritual, principalmente ao dormir, com pesadelos, com energia negativa. Vamos tentar esclarecer para os que nos acompanham. Por que a criança também tem esse tipo de perturbação? É uma ótima pergunta. Criança é a embalagem que Deus te deu. Né? É uma embalagem que Deus te deu através dos seus compromissos que a gente fez. Mas trata-se ali de um espírito milenar tanto quanto o seu.
E aí a carga de débitos dela, às vezes visita ela à noite, porque a gente é mais desprendido, ou no momento do sono, que a criança dorme muito mais do que a gente, e ela interage mais. Vamos dar um exemplo aqui. Tem um livro do André Luiz, que é a própria reencarnação do Segismundo, que ele é um filho que está entrando no lar de um pai, cujo lar ele matou o pai a tiro por causa da mãe em outra encarnação. Então ele tinha aversão àquele lar. Ele conseguiu o auto perdão dele, mas o pai dele, quando via ele no lar, ele não conseguia fecundar os espermatozoides, porque ele tinha pânico de saber que aquela alma estava ali. Aí acontece umas coisas legais lá, eles se auto-perdoam e aquela mulher engravida. Mas não quer dizer que aquela criança, também quando estiver num convívio carnal com aquele pai, possa, nos momentos que o espírito dele estiver saindo do corpo, libertado pelo sono, não levar grandes sustos, porque aí ele está obnublado, ele está obscurecido pelo véu da carne. Aí quer dizer, aquela consciência que ele tinha de auto-perdão todinha acabou. Agora ele vinha provar que ele realmente perdoou. Então pode acontecer esses lances da criança gritado, você vê que a criança está em desespero. Às vezes o pai vai, oi filhinho, e a criança grita, porque ainda está muito remanescente a vivência, né, naquele momento. Então é normal. Trata-se, a embalagem é um bebê, mas o que habita o bebê é um espírito, tanto quanto ele não tem essa divisão de entender criança, de entender nada. Muito pelo contrário, na criança, muitas vezes ele é mais liberto, ele é mais propenso a reagir. A receitinha que nós temos também do Evangelho de Jesus é rezar sempre para os nossos inimigos. Isso. E a gente só foca nos encarnados. Precisamos muito rezar sempre para os desencarnados. Isso. E é bom salientar, né, Lília, a questão de que nós temos que preparar para dormir. E às vezes a gente não prepara para dormir. Isso. E quando a gente tem filho pequeno, a gente esquece de auxiliá-los na preparação do sono. E às vezes, muitas vezes, isso também atrapalha o sono dele. Então eu acho que quando a gente vai descansar e vamos ter encontro, a gente tem que preparar, pedir a espiritualidade, que a gente possa auxiliar, se a gente tiver condições no plano espiritual. Se não pudermos auxiliar, que a gente seja auxiliado, que seja levado para colônias onde nós vamos estudar, vamos aprender. Então, isso é importante, é o preparo para o sono. Eu acho que é muito importante. Haja visto que a própria infantilidade, considerando um bebê, é parte da pouca desenvoltura que a Terra ainda tem. Que o Chico Xavier tem livro onde ele fala que um bebê de 6 meses tem a inteligência, o porte físico e a madureza de um homem nosso com 30 anos. Então isso é porque ainda faz parte de nós, do mundo de prova e expiação, ainda receber essa embalagem para ir moldando, através do nosso carinho, da nossa dedicação, aquele amor ali que vai calcificando dentro desses ambientes de reestruturação de espírito para espírito que outrora nós prejudicamos, mas que também vem espíritos afins, vem espírito missionário. Então essa embalaginha de bebê é para haver uma purificação ali no coração dos pais, e a criança também fica com aquele cérebrozinho virgem, prontinho para captar carinho aonde já foi oprimido, para captar amor onde já teve ódio, para captar perdão onde já teve ofensa, para captar luz onde já teve treva. Então você tem ali 7, 8 aninhos para fazer aquele bichinho envolver com amor mesmo com você. Então é mais ou menos isso aí que rola. Nos mundos evoluídos sequer existe a infância. Então vamos mandar uns abracinhos aqui, né? Nós estamos com 28 pessoas conectadas conosco. O nosso telefone do WhatsApp é o 996031234. Quem quiser mandar pergunta ou tirar dúvida, tá aqui a Lília e o Júnior prontinho para responder. Eu vi o Marzinho também. Vamos mandar um abraço para a Bárbara lá em Brasília, juntamente com a sua mamãe, a Sônia lá em Anápolis, o Roberto na Aparecida do Rio Doce, o Paulo Roberto em Mineiros, o Didi aqui em Jataí,
a tia Georgia aqui em Jataí, a tia Badia aqui em Jataí, o Lázaro Roberto em Jataí, a Érica em São Paulo, a Analice na Aparecida do Rio Doce, o nosso amigo Vanderlei Pacheco, que está em Caiapônia, a Adimair, o meu amor Anda Cândida, o Vinícius, a Nath, a Márcia, a Amanda, o Noah em Goiânia, o Lázaro Antônio Neto em Lusiânia e a Silvânia em Lusiânia. Um abraço a todos, que estejam todos com a boa energia para estar sempre conosco. Que Deus abençoe a cada um deles. Acabou as perguntas? Passando para 283. Então vamos lá, 283. Lendo a pergunta que o Kardec fez para os espíritos. Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns dos outros? Olha a resposta. Não. Para os espíritos, tudo é patente. Sobretudo para os perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos se julgarem útil fazê-lo. Ainda bem que eles fazem. Então, olha que legal, o Kardec está perguntando se os espíritos, reciprocamente, quer dizer, um do outro, entre eles, seus pensamentos. E também vocês podem esconder um do outro. É muito legal isso aqui. Aí ele fala que não, porque neles tudo é patente, tudo é original, é requerido. É transparente, é legal demais, né? Não tem fingimento. E, sobretudo, para os perfeitos. Eles podem afastar, quer dizer, nada obstante, um está aqui no Brasil, o outro está lá não sei aonde, mas sempre se vê. E esse se vê aqui, gente, é assim, ó. Quem lembrar do livro Nosso Lar, olha, quando é Luiz vai na casa dele, vê a mulher dele com aquilo, me acha ruim demais da conta, sai lá de fora, meio que desesperadinho, ele pensa na Narcisa, um segundo a Narcisa está do ladinho dele. É tipo assim, tá? Lembrou, viu? É rápido. Isso, porém, não constitui regra absoluta, afirmam os espíritos, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros se o julgarem necessário. Normal. Graças a Deus que é assim. Porque quem vibra só em coisas negativas também, se ele visse o que ele pensa, o que ele atrai, o que ele está trazendo para si, ele assustaria demais. Porque normalmente quando a gente faz coisas muito terríveis, o espírito é um negócio muito plástico. Então, quanto mais terrível é as coisas que esse espírito fez ou vibra nessas ondas, principalmente nas ondas mais perversas, da criminalidade, da pedofilia, da drogadição, da prostituição, de coisas assim, bárbaras mesmo, sabe? Aí há lesões daquelas mentes corrompidas, daquela legião de espírito que você vibra, e eles trazem nesses perispíritos deformados as grandes lesões que eles provocaram em outros e em si mesmos, com remorsos, com arrependimentos, com carga de ódio elevadíssima. Então, gente, se vocês vissem de novo que o Vilmarzinho falou, orar e vigiar. Quando você não está orando e nem vigiando e dá vazão para essas percepções, é da justiça divina tão grande nessa hora a gente não conseguir ver, porque essa pessoa vê se ele tomava um susto grande demais da conta, sabe? Por isso que o nosso processador, graças a Deus, não traz para a nossa convivência, senão a gente não suportaria. Mas não quer dizer que uma vez desencarnado, você não vai tomar consciência que é disso que você vivia, que é disso que você gostava e das suas próprias lesões. Porque a nossa carne também não deixa a gente ver esse espírito que nos acompanha, milenar, e que você pode estar destruindo ele com todas essas perversões que eu estou falando. E que também é uma via de mão dupla. Você pode estar iluminando ele, você pode estar enriquecendo ele, você pode estar transformando esse espírito num foco de luz tão intenso que clareia a vida de outras pessoas, de outros lares,
de um monte de gente que você passa a calibrar no seu pensamento, na sua sensação, na sua percepção. Fala um pouquinho, Lília, que eu já falei demais. Pergunta: existe mesmo o amiguinho imaginário? Se existe, por que a tal perturbação para uma criança que é um anjo, que nem pecado cometeu? Você quer responder? Uai, a gente pode dar uma resumidinha. O Júnior já falou no anterior, né? É um espírito milenar. O meu filho, vou dar um exemplo do meu filho Tarcísio. Ele tem um dom musical. E nós percebemos isso desde cedo. Desde o aniversário de 1 ano, tinha aquele mundo de instrumentos. Gente, tinha um tal de passo. Ah, o passo. Olha o passo. Era o palhaço que estava com ele o tempo todo. E ele tinha pavor desse palhaço. E esse palhaço danava com ele, mandava ele chutar a bola para cá. Aí não estava bom não, danou a tocar instrumentos. Estava eu, o Sam, lá na sala com o Tarcísio, de repente os instrumentos estavam tocando lá no quarto. Passei por umas. Mas a gente vai aprendendo e o Tarcísio comunicava com o tal amiguinho imaginário palhaço. É porque meu filho não era um anjinho, é um espírito milenar. Não sei se esse palhaço queria fazer mal, mas era bastante presente. E o Tarcísio deveria de ter alguma mediunidade de efeito físico, porque o instrumento tocava mesmo, gente. A justiça de Deus permite que, enquanto a gente tem esse cérebrozinho, até 8 anos aí, para a gente reconquistar, para a gente amar, para a gente trocar sensações e percepções de ódio, de indiferença, de gratidão também, de reaproximação, de novos amigos que se unem numa família, porque pode ter de ambos os lados. Esse espírito, por não estar ainda totalmente ligado na matéria, porque ele demora aí uns 7, 8 anos para ligar, aí depois ele ainda tem a adolescência, ele vai devagarzinho tomando conta do seu ego, do seu centro, da sua pessoa. Mas enquanto ele não toma, ele tem um pezinho mais do lado de lá do que do lado de cá. Então é normal ele ver. Ele brinca com criancinha igual ele, é igual o Tarcísio via esse palhaço aí. E não duvidem, o imaginário ele existe mesmo. Eles veem, tranquilo. Existe mesmo. É uma expressão dele que ele traz mesmo, ou é familiar, ou é um próximo irmão, ou é alguém que está ali na casa mesmo, isso é normal. A troca de você ter ali um novo processador, um cérebro novinho, e tipo esses 7, 8 anos aí que a espiritualidade te dá, até a pessoa ir tomando. Acho engraçado a área, ela fala assim, ó, pega a água para a área. Ela ainda não fala, pega a água para mim. Ela não tomou conta do seu eu, da sua persona, de si para consigo. Leva a área para passear, porque a gente chama ela de área, então ela individualiza o nome, ela ainda não individualizou o espírito. Então, nessa fase, o bichinho está com um pezinho dentro do corpo e outro fora do corpo, vendo tudo, sentindo mais tudo, do lado de lá do que do lado de cá, né? Então, vê mesmo, interage, tranquilo, de boa. Mais uma vez, orar e vigiar para saber com quem que... E é uma comunicação, como a questão falou. O bichinho, não vou falar bichinho não, o espírito que está lá com ele, pode nunca ter sido português, mas não tem barreira idiomática, não tem barreira... Tem não. Nada. Ele se vê uma linguagem universal, né? De boa, tranquilo. É super de boa isso aí. Acontece, é normal. Então, quer outra pergunta aí? Falando-se em espírito inferior, eles podem dissimular ou ocultar-se com espírito superior? Pode. Mas pode no meio de espíritos inferiores. Por exemplo, nesse livro do André Luiz, essas caravanas de recém-desencarnado vai chegando. Aí a maioria deles chegam e ajoelham e começa a falar, nossa, aí esse senhor fica separando eles, né?
vocês de luz verde aí que abortou, que tinha perversão sexual, e vai para um canto, drogado, vai falando as luzes, a pessoa olha a luz e vai apartando. Aí eles olham assim, vê uma mulher muito com as vestes farrapadas, feia, estranha. E aí as pessoas vão passando e ficando de joelho, e ela falando assim, não, você vai ficar muitos anos aqui, porque olha, você abortou, você não tem consciência, não, por que você matou aquelas crianças? Você era um assassino, você atirou naquela pessoa. E eles veem aquela pessoa como se fosse a Ave Maria, a mãe do Jesus. E o André Luiz olha assim e fala, gente, como que eles podem estar vendo um espírito feio desse tanto e ficando de joelho na frente dele? Mas a perturbação mental é tão grande que eles, por falta de recurso, veem aquilo. Entende? A pessoa, igual lá na Cidade Perversa, Vilmar, os anãozinhos se maquiavam de criança por causa dos pedófilos. Uhum. Né? Então, a sensação e a percepção que passa para o espírito é que está vendo isso. E o André Luiz fica assustado demais com aquela cena dantesca. Eles acharam que está reverenciando a mãe de Cristo naquele. Então eles acreditam naquelas penas. Aí manda eles ir para Calabouço, manda eles ir para aquele lugar horrível, é uma cidade horrorosa. E eles pensam que estão sendo julgados por uma divindade. Entende? Então é muito triste a cena, é muito ruim. Então, só para falar, não é que eles passam, mais uma vez, vamos corrigir. É você que não estudou, que não burilou, que não vibrou, que não fez nada que te pudesse permitir ver que aquilo é uma farsa. Mas é uma farsa que você viveu, não tem cilada não. Você andou naquele mundo, você pertence àquele mundo equivocadamente, mas pertence. É nesse mesmo livro que quando fica à noite a cidade fica cheinha de pontos de luz, cheinho. E ele fala, o que é aquilo? Ele fala, é os espíritos protetores que estão em redor de cada um deles. Deus nunca deixou nenhum espírito desse sozinho, nem um minuto. Porque ele fica preocupado demais da conta. Ele fala, mas então o inferno existe mesmo, e não sei o que, e começa a falar. Aí o mentor deixa ele falando. Aí depois ele fala, são mães, são pais, são espíritos que amam alguém que está aqui esperando eles despertar. Eles nunca ficaram sozinhos. Aí ele fala, então por que existe a maldade? Ele fala, porque ele fez essa maldade. Ele plantou, ele quis viver aí. O livre-arbítrio dele trouxe ele para cá. Agora, tem como um espírito desse ir para o nosso lar, por exemplo? Se ele é todinho. E os que não fizeram tanto erro, que tipo de justiça é esse? Que eles deveriam viver com uma personalidade dessa. Então, existem esses lugares que... Ele ainda pergunta, por que Deus permite? Ele falou, Deus permite para que haja espíritos maus para depurar o mal que você fez. Porque do momento que você vibrar no bem, o espírito que eles vão lá buscar, eu vou falar o nome do espírito de bem, que eu não lembro o do mal. Gregório é o bonzinho. Eu não dou conta de lembrar o nome do ruim, não. A mãe dele pega e fala assim, ó, já faz 50 anos que eu sinto que ele tem tédio. De vez em quando eu pego ele com pensamento tedioso. Ele é mais velho que a terra, esse espírito. Eu já peguei ele com tédio. Então, olha bem, hein? Um espírito que vibra no mal há tanto tempo, que tem 50 anos, que ela percebeu que ele já tem um tédiozinho assim, ó. De vez em quando ele para e pensa, por que eu estou fazendo isso? Ela, opa, ele me deu, olha o que eles precisam, de uma fagulha de luz, de uma fagulha de... Você fala assim, será que isso que eu fiz procede? Eles já... Que lindo. Espoca aquele monte de luz assim, de misericórdia, para ir te buscar, porque Deus é amor, é misericórdia, é perdão, é tudo. É nós que não sabe fazer, mas Ele sabe. São tantos conhecidos nossos familiares, que por que eu sou tão sozinha? Por que ninguém é por mim? Gente, não somos sozinhos, estamos amparados 24 horas por dia, por um amor que a gente nem não calcula a sublimidade dele. Então, que nós sejamos realmente gratos. Tem algum recadinho aí, Vilmar?
Só um abraço para nossa querida Luz Dalma, que está nos acompanhando, falando Linda. boa noite para todos. Boa noite, Luz Dalma. Findou, Claudinho? Findando? Passou rápido? Foi muito Tem rápido. muita pergunta ainda do Tem. 283, mas depois, na próxima, Nós concluímos. É devagar e sempre espero que a gente consiga, pelo menos com essas perguntas que nos chegam, esclarecer, né, e acalentar corações. Eu só tenho que agradecer. Desejo muita paz, muita luz e que nós conseguimos manter a nossa mente sempre conectada ao Pai e a todo lugar desse planeta que está passando por tanta provação, por tanto sofrimento, que nós possamos dispor de alguns minutos e pensar na luz de Cristo chegando a cada um que sofre nesse momento. Beijo e até quarta que vem. Então vamos agradecer o Cláudio, agradecer a Lília, agradecer o Júnior pela oportunidade de estarmos afinizado para trabalharmos junto. A Bárbara, o Vanderlei, que não pôde estar conosco, onde quer que eles estejam, que eles também possam estar vibrando e usufruindo dessa energia bacana que está dentro desse estúdio hoje. Agradecer aos nossos ouvintes que também participou conosco, desejando a ele uma nova energização para que eles possam concluir o seu resto de semana com bastante cautela, vigiando sempre, porque nós sabemos que a energia do planeta está um pouco densa, então necessitamos estar sempre com o pensamento policiado, as nossas atitudes. Então agradecemos a Deus a oportunidade de termos eles conosco hoje e que a paz do Divino Mestre esteja em seus lares, hoje e sempre. Eu imagino que aquilo ali é falando do teatro que vai ter, né? O Júnior, se você ler, por favor, que eu não leio daqui lá. Prepare-se para uma noite mágica, onde a diversão se une a um propósito nobre. Junte-se a nós em 25 de novembro de 2023, no Centro de Cultura e Eventos, às 19h30, para um incrível show de palhaço, à volta daqueles que não foram. Reserve seus ingressos, faça parte desse espetáculo de risos e solidariedade. Acesse agora www.sintoniadobem.com.br/show. Show. Muito bem. Bacana, Claudinho, muito obrigado por nos lembrarmos. Pode fazer a prece final, Júnior. Senhor Jesus, querido amigo, companheiro, desde o nosso primeiro minuto, Pai, desse projeto incrível de individualização que o Senhor acreditou, que o Senhor apostou. Desculpa, Pai, por tantas vezes que eu te decepcionei, que eu não estive contigo, que eu deixei que a escuridão turvasse meu espírito. Ó Pai, nos ajude a enxergar a luz, a colocar nosso coração a seu serviço, buscando a paz, o perdão, a fé. Senhor, se nós não podemos contra a energia que ora paira sobre a nossa morada, que nós possamos cuidar do nosso lar com carinho, com atenção. Que ele, Pai, seja blindado através dos nossos abraços,
dos nossos carinhos, dos nossos perdões. Porque se nós conseguimos modificar só o nosso lar, Pai, a terra inteira vai vibrar diferente. Aceite, Senhor Jesus, nesses momentos de consciência, de amor, de plenitude, o nosso desejo de melhorar, as nossas mãos ressequidas, frágeis, imerecidas, mas que conta com o seu amor, com a sua força. Nos ajude ainda agora, mesmo que seja o último segundo da nossa vida. É tempo de florir, ainda é tempo de amar. Abençoe todos os lares que se dispuserem a ser diferentes, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja.